Olá, servidores e servidoras. Estamos aqui hoje com mais um Dialogando no nosso bem-estar. Hoje vamos conversar um pouquinho com o Jonatas, que é musicoterapeuta aqui da nossa casa, que faz um trabalho maravilhoso todas as quartas-feiras, não é isso? Isso. Acertei agora? Acertou. Certo, todas as quartas-feiras. Ele está por aqui das 18 até as 30. 18h30 até as 21 horas. Então, sejam convidados a participar. Momento maravilhoso. A gente só recebe elogios, feedbacks dos nossos servidores, né? E a gente vai desconstruir muito do que a gente pensava, a gente confundia muito. A musicoterapia é aula, não é aula. Então, fala um pouquinho aí, como é que começou esse universo da musicoterapia na tua vida? Primeiramente, quero agradecer, é uma oportunidade riquíssima, né, para a gente poder, assim, dizer o que é a musicoterapia, como é esse processo. E o Casé é maravilhoso, estamos aqui há 2 anos desenvolvendo o trabalho da musicoterapia. Como ela já disse, muito obrigado, viu, Maria Costa? É um prazer estar aqui contigo. Meu nome é Jonatas. Eu sou de Minas Gerais e vim para cá, para Pernambuco, para estudar. Fiz a minha primeira graduação em bacharelado em música sacra e sistema de colégio interno. Trabalhei em Brasília, com visto de trabalho, voltei para continuar meus estudos. Estudei licenciatura em música na Federal, daqui de Pernambuco, e fiz a pós-graduação em musicoterapia. E atualmente sou estudante de psicologia, estou ao meio do curso e tem sido muito interessante essas duas áreas, a psicologia e música dentro da musicoterapia. Na verdade, elas se confundem, não é? Porque trata de estar com gente, pensando em gente, né? Dialogando com as pessoas. E aí a gente está no meio da terapia e da psicologia, a gente tem a música, né? Isso. Então, qual é a diferença em ouvir música e pensar musicoterapia? O que a gente pode distinguir? Então, muita gente tem essa... É natural. A musicoterapia, ela é muito confundida com aula de música. Embora que o processo de ensino e aprendizagem está dentro das nossas sessões, é natural. Mas a gente vai... Uma forma mais simples de dizer, a musicoterapia, ela bebe de duas grandes áreas, a psicologia e a música. E há uma interseção, existe uma transdisciplinaridade entre essas duas áreas. A gente bebe da fonte das teorias musicais, da pedagogia musical e também dessa área da psicologia. Então, a gente faz uso dessas duas áreas e também outras que estão ali, que contribuem, colaboram para o nosso trabalhar, nosso plano terapêutico para os beneficiários, né? Que muitas vezes a gente nem chama de paciente, mas daqueles beneficiários, que eles se beneficiam desse tratamento. Na música, ouvir música, a gente fala assim, é terapêutico, mas não é terapia. É um processo interessante, ouvir música faz bem, a gente vai falar sobre isso, mas para a musicoterapia, a gente tem um plano de tratamento, porque existem diversos tipos de demandas, né? Então, nós temos, principalmente para o Casé, nós temos um entendimento para amenizar ter o alívio do estresse, das angústias. E, naturalmente, um professor que é vinculado à educação, na Secretaria de Educação, que vai passar as angústias naturais de uma profissão, né? Então, a musicoterapia, ela vai auxiliar no alívio do estresse, da depressão, diversas dificuldades que vão naturalmente ocorrendo durante o processo da sua profissão. A gente percebe aqui que a gente trabalha na coletividade nessa perspectiva da musicoterapia. Mas, assim, existe também a musicoterapia individual e, se coletivamente, ela faz mais sentido do que individual. Então, são dois aspectos distintos que a musicoterapia ela pode abordar. Eu, por exemplo, trabalho individualmente com pacientes que têm demência.
Então, eu tenho pacientes individuais que eu trabalho de acordo com o ISO, que a gente chama de identidade sonora do indivíduo. E eu trabalho também numa clínica multidisciplinar com crianças autistas. Na maioria são autistas, mas tem outras neurodivergências também que a gente trabalha. E eu trabalho individualmente. E trabalho também aqui com uma roda de conversa, onde a gente trabalha no coletivo a musicoterapia. Então, a musicoterapia ela tem diversas vertentes, e onde que a gente pode trabalhar o benefício na questão coletiva e individualmente também. Então, você já falou, que a gente já ia lhe perguntar, nessa questão de trabalhar com criança. E aí a gente vai levar para uma escola. Nossos servidores lá dentro da escola, né? A gente fazendo um trabalho desse, diretamente na escola, isso vai se traduzir do servidor, do professor, do gestor, do coordenador, em benefício para os nossos alunos? Sim, tendo em vista que a música, ela auxilia na diminuição dos hormônios que trazem o estresse, né? Então, quando a pessoa tem um estresse, um aumento do cortisol. Então, a música foi por diversos estudos, né? Vale salientar que a musicoterapia, ela utiliza método científico, não é do achismo, né? Então, a gente tem diversos trabalhos científicos publicados e que comprovam que a música, ela vem trazendo liberação de dopamina, aqueles hormônios conhecidos como hormônios da felicidade, né? Então, ajuda nessa diminuição. E a gente sabe que o estresse ele é natural do ser humano. Nós temos o eustresse, que é aquele estresse positivo, que a gente fica eufórico com a viagem, para fazer algum projeto. É natural a gente ter, mas quando traz uma sobrecarga, por exemplo, que a gente chama de estresse, que é umas metas inalcançáveis, trabalhando com demandas, que a gente tem agora um número elevadíssimo de crianças autistas, né, nessa demanda para os professores, como lidar, né, com isso. Então, a gente trabalha na sessão como identificar, inclusive, que existe na crise como se fosse uma onda, e tem aqueles marcadores que já vai denunciando que a pessoa vai entrar em crise. E a música, ela ajuda nessa regulagem do humor, da liberação das tensões musculares. Então, vai trazendo um ambiente de acolhimento. Inclusive, a utilização da música em sala de aula é interessante para esse professor, trazer para amenizar. A musicoterapia, ela não tem fronteiras, né? Não. Ela vai para qualquer idade, né, para diversas sugestões que você esteja precisando. Então, a musicoterapia, nesse caso, ela trabalharia corpo e mente? Sim, a gente tem essa ideia, né, bem fundamentada cientificamente, que ela trabalha no nosso corpo e também, por exemplo, a música, ela faz parte do dia a dia da sociedade, né? Desde que a sociedade existe a prática musical. Quando a pessoa está passando por um luto, quando a pessoa está passando por que o término também de um casamento é um luto. Existem músicas as perdas são um luto, né? Isso, que a música ela pode auxiliar na elaboração, na ressignificação daquela história, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado também, porque as músicas elas evocam memórias afetivas. Que às vezes tem uma música que é muito bonita, muito linda, mas que lembra o ex. Que não é muito interessante de se ouvir, de se colocar. E às vezes, por exemplo, a pessoa está tendo... Permita se ouvir coisas que você nunca escutou, para que você criar novas menções. Isso, novas conexões, né? Plasticidade cerebral ser ativada de uma outra maneira. Sim. Então, a gente, por exemplo, se eu estou muito agitado, escuto uma música agitada, o nosso batimento cardíaco, ele tende a acompanhar a batida da música, a gente chama pulsação. E aí, o que acontece? Seu coração vai acelerar demais, então pode ter alguma complicação ali. E também o contrário, se você está angustiado, está em estado meio depressivo, e você escuta uma música muito lenta, muito intimista,
vai piorar seu estado. Vai contribuir. Isso, exatamente, para um estado não muito interessante para aquele momento. Então, por exemplo, também você está numa atividade para limpar sua casa. No dia a dia, uma dica do dia a dia. E você tem que limpar. Coloca uma música alegre, uma música que vai trazer essa dinâmica. Quando você percebe, você já limpou a casa Você toda. vai sentar no sofá e não vai ter limpeza nenhuma. Nenhuma. Verdade, Coloca não. uma música, vai dançar, vai fazer ali aquela atividade, né? Com crianças, coloca uma música alegre, música de saudação, música de despedida. Olha as dicas, gente. Né? Isso. E músicas que vai ajudar, até que tem crianças que têm seletividade alimentar. E tem canções que trazem os alimentos e que auxiliam a criança a gostar de certos alimentos. A né? musicoterapia é muito ampla. Ai, muito. E é muito bacana, é muito gostoso. E o legal é que a gente tem aqui no Casé, né? Isso. E aí, né? Os nossos servidores que vêm aqui para o Casé, a gente tem um grupo muito bom, né? Precisaram passar, assim, por uma triagem, tipo, sabe cantar, sabe tocar algum instrumento, é necessário isso ou não? Ou Maria hoje vai lá para a musicoterapia, mas ela nem canta, nem toca nenhum instrumento. Ai, foi muito bom você ter tocado nesse ponto, porque é uma das grandes diferenças de uma aula de música, de uma sessão de musicoterapia. A aula de música, ela tem um cunho, assim, digamos, de graduação, de indo para o virtuosismo, indo para habilidades musicais que tem uma certa graduação e uma certa exigência de dedicação. Na musicoterapia, é aberta para todos. Então, a pessoa que se sente desafinada ou não, porque não importa a questão da sua habilidade musical, mas você em si, da sua vida em contato com outros. O objetivo é a interação da música, Isso. da terapia, para que eu, quanto pessoa, né, vá vendo uma transformação realmente de vida, né, vá dialogar com a música, e aí eu possa cada dia mais, né, a minha mente ficar mais leve, o meu corpo também. Exatamente. Então, essa absorção da música, né, no meu dia a dia, e aqui, né, junto com todos que fazem parte do programa nessa perspectiva da musicoterapia, você é quem é mais importante, não suas habilidades e competências. Exatamente. É isso? Que é sobre a pessoa e não sobre o que ela pode proporcionar, né? Então, na terapia, a gente inclusive na psicologia tem uma questão que fala suspensão fenomenológica. Então, a gente suspende nossas verdades, nossos conceitos e olha para o que se mostra, que é o fenômeno, né? Pela a pessoa, a demanda da pessoa. O porquê que ela escolheu aquela música em relação a certas questões existenciais. Então, quando eu falo assim, Maria, qual a música que você lembra quando você tinha com o seu namorado, com o seu par romântico? E aí você vai trazer essa dimensão. E uma situação difícil, qual música você traria? E aí eu vou estar mais interessado no porquê da sua escolha, né? Como que você chegou ali, né? Então tem coisas que a gente também não consegue falar. Não sei se vocês já tiveram esse momento. Eu tenho uma música que é uma música religiosa, na verdade, que tem uma letra belíssima, mas eu não gosto de escutar. Sim. Né? Inclusive, é uma música que as pessoas cantam muito nos aniversários. E no meu aniversário eu peço para que não cante. Que evoca memórias dolorosas. Exatamente. Sim. Exatamente. Então, o musicoterapeuta tem que ter muito cuidado. Porque ao invés de trazer benefícios, ele está trazendo situações muito difíceis, adversas para aquele paciente. Inclusive, uma musicoterapia hospitalar. Imagina, a pessoa está em coma e você chega com uma música que lembra situações como você sente. Só que você não pode falar. E você está ali ouvindo. Mas na minha cabeça, poxa, é uma música com a letra bonita e tudo. Mas para aquela pessoa não é. Entende? Então a gente tem esse cuidado de ouvir a pessoa, de saber, que a gente chama de anamnese, né? Fazer uma análise dali do que a pessoa gosta, não gosta, se identifica. Se faz necessário, antes da musicoterapia, ter essa anamnese. Isso, no primeiro dia. Você conheça esse aluno, essa pessoa que está lá. Esse paciente, quando chega para nós, a gente dá um espaço para falar. Sim. Porque aqui, como é uma roda de conversa, existem pessoas que estão há bastante tempo e gente está começando.
E é o legal daqui, porque a gente tem um acolhimento, a gente trabalha isso. Olha, quem chegar a gente vai acolher. Porque um dia você foi acolhido, né? Então a gente faz pergunta como é, o que você gosta, conte um pouco de você. E ali eu vou fazendo essa triagem de uma maneira tranquila. E não assim, sente aí, vamos lá. Né? Não, mas uma roda, vamos qual música você gosta, se identifica. E naturalmente, eu lembro que teve um caso de uma das nossas servidoras que ela passou assim mais de ano sem falar nada. Porque também aqui não é obrigado a dizer. Você fala quando quer, como quer, né? No momento da pessoa. Isso. Aqui, né? E ninguém força nada. Isso, fala quem quer, quando quer. E aí passou mais de um ano. Eu lembro que estava no finalzinho ali, esperando das 9 horas. Já tinha gente que já tinha feito as bolsas para ir embora. E aí ela decidiu falar. Porque foi um tema que mexeu muito com ela. Ninguém se levantou. Todo mundo ficou ali e a gente passou do horário. Mas foi libertador, porque eu sou de uma linha que Freud diz assim, que a palavra cura. Então, o livre discurso, você falar, você está fazendo ali uma libertação. Isso é o respeito pelo tempo. O tempo, são processos. Então, a gente não força nada. Se a pessoa não quiser cantar, não vai cantar. Né? É só ouvir. Hoje eu vim para a musicoterapia só para realmente escutar. Isso, porque existe a musicoterapia receptiva, sim, onde a pessoa vai ali ouvir. Porque também na música a gente só pensa no elemento som, mas existe a ausência do som, o silêncio, que muitas vezes nós precisamos desse silêncio. Rubem Alves, naquele texto dele de escutatória, ele fala que o silêncio é como se a gente tivesse uma catedral submersa, onde a gente pode ali só naquele momento contemplar. É o que a gente poderia falar, não é a solidão, é a solitude. Exatamente. Eu me permito a só ouvir, a me mesmar. Isso, exatamente. Né? Como é importante a gente... E outra, as relações com as outras pessoas são importantes, porque só existe porque existe um outro, né? Então a gente precisa estar em contato, porque às vezes quando a gente está passando um problema, a gente quer isolamento, né? Mas só que é interessante a gente pensar nas relações que eu posso estar junto, sem precisar ter que me expor, ter que falar, mas estar ali no coletivo, a gente vai naturalmente trabalhando. Eu estou cuidando, estou sendo cuidada. Está sendo cuidado. Teve uma sessão lá no CAP, e aí uma servidora falou assim, eu me sinto muito só e tudo. E aí foi legal que o pessoal que já está aqui tendo tratamento falou assim, você não vai ficar só, porque a musicoterapia é uma família. E você não vai se sentir mais só. Venha para a musicoterapia que você vai ser acolhido. Isso a gente vê que há um amadurecimento, um crescimento, né? Que ela chegou a trazer para outra pessoa aquilo que desenvolveu em si. Isso é o pertencimento. Isso. Né? Essa servidora, ela já tem aquele grupo da musicoterapia, aquelas pessoas já fazendo parte do seu dia a dia, não é? Tendo sua cura mental, tendo sua cura física. E aí ela diz, eu já pertenço a esse grupo, então eu já posso promover para que outras pessoas também tenham esse sentimento. E é tão interessante, porque eu tenho gente que desde a primeira sessão está conosco. Ela tem 2 anos aí, e ela tem permanecido conosco. O que acontece é que quando nós pensamos em terapia, nós pensamos assim, aquele pensamento antigo, que é para doido. Não, e hoje em dia a gente tem esse pensamento libertador. Todos nós precisamos desse acolhimento, dessa terapia. Todos nós precisamos passar por análise. E é tão interessante que eu tenho gente que mora em Paulista, gente que mora em Jaboatão, mas fala assim, não, quarta-feira a pessoa quer marcar qualquer coisa comigo, não, é o dia da musicoterapia. Não. Eu preciso estar lá. Outro dia, uma servidora nossa, que faz parte da musicoterapia, chegou aqui sem voz. Sem voz. Mas ela disse, eu não poderia perder, né? Deixar de vir. Então é isso. Ela não ia falar, ela não ia cantar, mas ela ia ouvir. E esse é um sentimento de pertencimento. Exatamente. Que nós, seres humanos, precisamos estar em conjunto, nesse coletivo. Eu lembro de um livro chamado As Psicologias.
E aí, esse autor, ele diz assim, é Luiz Cláudio Figueiredo, ele diz assim, que nós não somos como um continente, nós somos arquipélago, sabe? Nós estamos em conexões. E a vida, ela não é parada, não é estática, né? Ela está em constante movimento. Muito bom. Então, quando nós estamos... Existe, por exemplo, toca aqui minha mão. Quem está tocando em quem? Então, nós temos aqui uma simbiose. É eu e você ao mesmo tempo. Existe esse entre eu e você. Que agora nós nos pertencemos, entende? Então, quando o grupo está presente... Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém. E aí, o legal da mão, que a gente fez aqui, a gente tem o costume de fazer também algo que é genuíno da cultura, que é, a gente fez ciranda. Sim. Então, essa ciranda não é minha só, é de todos nós. É de todos nós. Muito Então, bom. todo mundo entra nessa roda. E é muito bom, muito interessante ver. Agora, dia 15 de setembro, né, foi o dia da musicoterapia, e a gente fez uma homenagem lá no Instagram. Né? Acredito que você e todo o grupo tenha gostado muito, porque é uma forma de valorizar o teu trabalho, né? Mas também, principalmente, dizer assim, o quanto o nosso programa está sendo assertivo em ter, não é, esse dia dedicado à musicoterapia, de estar colaborando para a vida das pessoas. Então, assim, nesse dia 15 de setembro, né? Como foi que você se sentiu? Como foi que a equipe, né, o teu grupo trouxe para você? A gente está fazendo parte desse momento, não é, de se sentir parte do grupo, né, de ter uma data especial para comemorar. E eu acredito que muitas pessoas que fazem parte da musicoterapia já trouxe para você, ó, me libertou, né? A partir de me libertou. Então, esse 15 de setembro para mim vai ser sempre muito importante. Alguém já te trouxe isso? O que poderia falar sobre esse dia? Então, é muito significativo, né? Nós temos diversos depoimentos, né? Tem uma paciente querida que ela diz que eu sou o band-aid. É dizer que a musicoterapia não é psicoterapia. Então, a gente salienta que é importante a pessoa também ter a psicoterapia. Inclusive, aqui no Casé nós temos excelentes psicólogos e tudo. E aí ela fala que de manhã ela vem e aí provoca aquele machucado, né? E aí quando chega à noite, eu sou o band-aid, aquele que dá um carinho. Porque a gente tem ideia de psicoterapia que só vai falar coisas que a gente gosta, ou não, que às vezes tem umas provocações, né? Que a gente precisa ser realmente provocado sobre aquelas questões que a gente não se deu conta, né? E aí aquele psicólogo vai dar ali dando uma forma de clarificar, né? Auxiliar nesse entendimento dos processos, né? E aí, mas só que a música, ela acolhe, ela abraça, ela nos motiva, ela mexe, ela mexe também, faz provocações. Mas aí eu acho interessante isso. Então, tem muitos depoimentos de como era antes, como é hoje, como tem se conhecido melhor. E aí a gente fala na musicoterapia como uma questão do autocuidado, né? Isso. E aí a gente já está agora aí no mês de outubro, né? E aí o Outubro Rosa, né? E para que as mulheres, né, pegando esse gancho desse mês, que é tão importante para que a gente se cuide, né? E aí a gente fala muito dessa perspectiva do autocuidado da mulher na questão do câncer de mama, né? E outras questões ligadas ao físico. E a gente diz, venham para a musicoterapia. Porque também é um autocuidado, é cuidar da sua mente, principalmente, né? Então, assim, a musicoterapia, o Outubro Rosa, tem tudo a ver. Né? Para que as pessoas, para que as mulheres, né, se olhem e digam, eu preciso me cuidar, não só do meu corpo, mas também da minha mente. Porque a musicoterapia, ela faz bem a ambos, não é? E aí a gente viu agora aqui com o Jonathan, eu tive uma aula, né, da importância da musicoterapia, né, que é um lúdico, mas é um lúdico muito sério, né? É um lúdico que valoriza a vida. E eu acho que a gente está batendo todas as nossas metas dentro da musicoterapia quando a gente fala
em cuidar dos nossos servidores. E é isso, Jonathan, foi muito bom esse momento aqui com você. Eu acredito que a gente desconstruiu essa ideia aqui, aula de música, não é aula de música, não é aluno, não é professor, né? É um musicoterapeuta, é uma paciente, né? São pessoas que estão se cuidando. Então, assim, é um momento ímpar. Exatamente. Né? Esse nosso dialogando de hoje, eu acho que foi para que a gente diga, eita danado, eu vou vir quarta-feira e vou fazer parte desse grupo, porque vale muito a pena. E vale mesmo, gente. E aí eu só tenho a lhe agradecer. A gente vai ficando por aqui com mais um Dialogando, da Secretaria da Educação, agradecendo a Jonathan, essa pessoa que é super especial para a gente, que faz parte da nossa história desde o início, que só agrega coisas positivas, né, para o nosso dia a dia, e a todos os servidores que fazem parte dessa casa, os que ainda irão fazer, e os que a gente está convidando para vir conhecer um pouquinho o trabalho de Jonathan aqui no Casé. Um beijo no coração de vocês e muito obrigada. Muito obrigado, queridos. Aguardo vocês aqui, viu? Tem espaço para todos vocês. Um beijo e até quarta-feira. Beijo no coração mais uma vez.